E aí pessoal, então, mais uma vez aqui é o Henrique. E agora a gente está indo para a segunda aula do nosso curso básico de cálculo, que é a aula de funções. Então a gente vai começar aqui com uma noção de função. Eu trouxe essa imagem porque é o seguinte, bora supor aqui que você vai sair para algum lugar e precisa se arrumar. Você concorda comigo que para cada roupa sua que você colocar, você vai ter um visual diferente, não é? Então, se você pegar essa camisa amarela, verde, que aparece aqui, você vai ter um visual. Se você pegar essa mais branca aqui, você vai ter um outro visual, você vai ter, né, uma outra cara. Então, a gente pode dizer que o seu visual está em função das suas roupas. Então, no caso, a gente pode definir aqui uma função visual, uma função, né, combinação de roupa, talvez, que onde a variável, né, que é o que é a variável, né, é aquilo que varia, aquilo que vai causar mudanças, elas são as roupas. E a função na matemática nada mais é do que isso. Eu vou ter uma expressão que vai variar de acordo com quando eu estiver mudando a minha variável. Então, né, essa é a ideia de função assim mais geral. Mas agora trazendo um pouco mais formal, né, o conceito de função. Função ela é uma aplicação entre dois conjuntos. Lembra? De uma aula a gente falou de conjuntos e muito por causa disso. E o que a função faz? Ela relaciona o elemento de um elemento x de um conjunto, que aqui eu vou chamar de x, mas pode ser qualquer coisa, com um elemento y de um conjunto y, que mais uma vez pode ser qualquer coisa. O mesmo elemento pode ser qualquer coisa. As letras que eu botei aqui é puramente aleatórios. Então tá. Só que aí ela tem uma condição. Um x ele só vai ter um y. Ou seja, se eu saio aqui de x, eu só vou poder chegar em um lugar. Não tem como eu chegar em dois y diferentes. Mas um y pode receber de dois x diferentes. Então a gente pode. Então lembra aqui. Um x só vai para um y. Mas um y pode receber de dois x diferentes. Ou até mais de dois. Então, o que é o domínio da função? O domínio da função é o local, é o espaço onde que reúne todo mundo onde a minha função atua. Que no caso do nosso exemplo da função visual, seria o guarda-roupa. Por quê? O meu guarda-roupa, ele reúne todas as peças de roupas que eu posso usar. Então, todas as peças, todos os elementos que vão fazer o meu visual variar. Então, no caso, então isso que é o domínio, é onde eu guardo, né? É onde eu vou reunir todos os pontos onde a função atua. Ou seja, todo mundo onde eu posso aplicar a função. Beleza? E agora, imagem da função. A imagem da função, ela é a reunião de todos os pontos que eu obtenho com a variação de x. Então, a gente vai falar assim. Imagina que você tirou, né, você vestiu, e para cada combinação sua de roupa, para cada visual que você forma, você tira uma foto. E você cria uma pasta com as fotos que você tirou com esse visual. Essa pasta é a imagem da função, que é onde você guarda o resultado, né, os valores da função. Então, é onde você vai guardar todo o visual que você criou com a sua variação de roupas. Agora, o contradomínio. O contradomínio, ele reúne todas as imagens possíveis da função. Então, eu vou pegar aqui. A função visual, ela pode devolver todos os visuais possíveis. Mas, por exemplo, se eu não tenho uma camisa vermelha, a minha função nunca terá como valor, o meu visual nunca terá, né, um visual com camisa vermelha. Por que eu quero dizer isso?
O visual com camisa vermelha, ele é um visual possível de se formar? No geral, sim é. Então ele está no meu contradomínio. Mas ele é possível de se formar com as roupas que eu tenho? Não. Então ele não está na minha imagem. Ou seja, a imagem ela sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. Vai existir casos que a imagem e o contradomínio são um conjunto só, ou seja, eles são iguais. Mas no geral, isso não é verdade. No geral, eu vou ter que a imagem ela pertence ao meu contradomínio. E um pouco mais à frente a gente volta a falar sobre isso. E aqui a gente vai ter algumas notações usuais. Geralmente, quando eu defino uma função, eu vou definir com uma letra. As mais comuns é F, G e H. E eu vou definir aqui como uma função que ela sai de um conjunto X, que eu vou chamar ele de domínio, e ela chega em um conjunto Y, que eu chamo de contradomínio. E dentro do meu conjunto Y, que é o meu contradomínio, está a minha imagem. E lembra que eu falei que ela relaciona um x até um y? Então ela vai relacionar, ela vai pegar um f de x, que nada mais é do que a função atuando no ponto x, e vai igualar esse f de x a y. E é dessa forma que ele vai relacionar um com o outro. E agora, o que é a regra da função? Quando você vai se arrumar, ainda falando da ideia lá no começo, você tem que seguir algumas regras. Tipo, camisa você bota, né, no tronco, no abdômen. Calça você bota na perna, luva, caso for usar, na mão, chapéu na cabeça, sapato no pé, meia antes do sapato e também no pé. Isso são, teoricamente, as regras que nós temos que seguir quando vamos nos vestir. E a função na matemática também tem suas regras, que ela vai indicar como que o meu x vai alterar os meus valores dentro da minha função. E aqui eu citei alguns exemplos de regra, que no caso vão ser as expressões que determinam a minha função. E o primeiro exemplo é f de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Então essa função ela vai receber um x, elevar ele ao cubo, somar com ele ao quadrado, depois somar com ele mesmo. E o resultado vai ser a imagem de x, não é? Vai ser o f de x ou o valor de y. E outro exemplo é x ao quadrado menos 2x mais 1. Da mesma forma, ele vai pegar o quadrado de x, tirar desse valor o dobro de x e depois somar com 1. E o último exemplo ele vai pegar o x, somar com 3 e eu vou encontrar o valor da minha função. Essas funções aqui em especial, a gente vai falar um pouco melhor delas mais à frente. Né? Essas expressões aqui, porque elas recebem o nome e tal. Tem algumas análises bastante interessantes que a gente deve fazer. Agora a gente vai falar sobre injeção e sobrejeção. Lembrando que injeção não tem nada a ver com a injeção de hospital, tá? Então tá, injeção e sobrejeção, quando a gente fala, né, dessas duas palavras, a gente está se referindo ao comportamento da função. Ela, dependendo se ela for injetiva ou sobrejetiva, ou injetora ou sobrejetora, esses dois termos são válidos, ela vai nos dizer alguma coisa sobre essa função. E aqui tem através do diagrama de Venn, uma representação de como que uma função trabalha. Ela pega um ponto x, através da expressão, ele transforma esse ponto x e leva ele a um ponto y que recebe em b. Função injetora. E a frase aqui, para vocês não esquecerem, é ninguém trai. O porquê? No começo eu disse que o x ele não chega em dois y diferentes, ou seja, o cara do meu domínio, que aqui no caso é o meu conjunto A, ele nunca vai chegar em dois b's diferentes. Né? Em dois elementos de B diferentes, já que B é o conjunto. Mas o meu cara de B, ele pode receber sim dois caras de A. Mas quando a função é injetora, isso não pode acontecer. O porquê? Toda vez que eu tenho dois elementos diferentes no meu conjunto A, no meu domínio, isso implica o quê? Isso vai resultar
que no meu contradomínio, ou na minha imagem, eu vou ter dois elementos distintos para eles também. Então, ninguém trai. Cada x tem seu y e cada y tem seu x. Ninguém divide x, nenhum y recebe 2x. Quando a função é injetora. Então, ele vai sair de um único x e chegar em um único y. Aí aqui é a definição formal, né? Que dado dois elementos diferentes do meu domínio, eu vou chegar em dois elementos distintos do meu contradomínio. E agora a função sobrejetora. Ninguém fica de vela. Se a gente voltar aqui na função jetora, a gente pode perceber que existem alguns pontos do meu contradomínio que ficaram sem receber ninguém. Né? Eles ficaram de vela, né? Entre essa relação entre os dois conjuntos. Então, um fato curioso, a gente está gravando essa aula na semana do Dia dos Namorados. Então, ninguém quer ficar de vela nessa semana. Então, é interessante a gente pensar que na função sobrejetora, isso não pode acontecer. Ou seja, todo mundo do meu contradomínio tem que receber de algum x. Então, nesse caso aqui, são os casos que eu falei logo no começo, quando fui definir imagem e contradomínio. A imagem e o contradomínio, eles são iguais. Lembrando que IM e CD são duas representações usuais para imagem e contradomínio. Vale destacar que, quando uma função é sobrejetora, ela pode ser ou não ser injetora. Então, perceba que aqui nessa imagem, a minha função ela está recebendo em um único y dois x diferentes, né? Dois caras do meu domínio diferente estão indo para um único cara do meu contradomínio, ou da minha imagem, já que no caso aqui eles são iguais. Quando isso acontece, a gente diz que ela é sobrejetora, mas não é injetora. Da mesma forma que aqui, nesse exemplo que a gente deu aqui na imagem, a função é injetora, um cara do domínio leva em um único cara do contradomínio. Diego, só parei aqui para verificar o áudio e até agora tá ok. Eu vou, por segurança, eu vou parar essa gravação do áudio e vou começar uma outra para que não aconteça a mesma coisa da última aula. Ok, tá salvo, agora eu vou continuar. Então tá. Então só pra gente ver que uma função sem injetora, ela não implica que ela também é sobrejetora e da mesma forma. Mas existem aquelas que são injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E para essas funções, a gente vai chamar elas de função bijetora. O que são funções bijetoras? Elas são funções que ninguém trai, ninguém fica de vela. Então são funções que a relação entre esses dois conjuntos, nós podemos, assim, brincando, dizer que são perfeitas. Né? Imagina assim, que X é um grupo de amigos, Y é um outro grupo de amigos. E esses dois grupos de amigos, eles se encontram. Eles se encontram de tal maneira que todo mundo encontra um par, né? Todo mundo tem o seu crush, a sua crush, e ninguém fica de vela e ninguém trai ninguém. Então, seria um relacionamento perfeito. Que, aliás, seria o que deveria acontecer na nossa sociedade, mas que não acontece. Então tá. Bijetora, né, o bi, ele até acaba entregando, né, ele é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Lembrando que injetora, sobrejetora e bijetora pode ser trocado por injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Os dois termos para cada uma que eu falei agora, eles são válidos. Função composta. E eu vou explicar o porquê que eu botei essa imagem aqui. Essa imagem é de um sanduíche de pizza. E o que é uma função composta? Ela é uma função dentro de uma função. Da mesma forma que essa obra-prima da culinária, que eu adoraria comer, inclusive, ela é um lanche dentro de um outro lanche. Então, o que esse cara fez aqui? Vamos supor aqui que a pizza seja portuguesa. Um exemplo. Ele pegou
as variáveis, que no caso seriam, né, os ingredientes para fazer a pizza portuguesa, fez a pizza portuguesa e depois pegou essa pizza portuguesa e transformou ela em um sanduíche de pizza portuguesa. Isso é uma função composta. O cara vai pegar o x, que é a variável, aplicar uma função nesse x e depois ele vai aplicar uma outra função no resultado dessa função. E aí a gente tem que levar alguns pontos em consideração. Para isso ser válido, eu vou usar aqui agora as notações. Uma função, nessa notação aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando um x, aplicando um g nele, né? E a partir disso ele iguala esse g a um y e pega uma f e aplica nesse y. Só que para isso acontecer, o contradomínio da minha função g, né, que é o domínio, o conjunto que reúne todos os y, ele tem que ser igual ao domínio da minha f. O porquê? Porque o meu conjunto está saindo do meu domínio de g, chegando no contradomínio de g também, né? E partindo para o contradomínio de f. Então, a f, que é a segunda parte dessa função, ela está saindo do contradomínio de g, então ele tem que ser o domínio de f e chegando em seu contradomínio, né? O contradomínio de f. Então, só faz sentido eu trabalhar com função composta quando o contradomínio da minha primeira função é igual ao domínio da segunda. Da mesma forma que não daria para eu fazer um sanduíche de sapato. Porque o sapato ele também pega matéria-prima, né, que é madeira, couro, e dependendo do sapato, tem variados materiais. E transforma ele em um sapato. Mas não faz sentido eu pegar esse sapato e transformar ele em um sanduíche. Na verdade, não faz sentido nenhum. Então, para a gente ver que nem sempre eu vou poder pegar duas funções quaisquer e criar a função composta a partir delas. Isso tem que fazer sentido. E para fazer sentido, o contradomínio de um tem que ser igual ao domínio de outra. E aí a gente vai ter duas notações. Essa aqui eu tenho a G dentro da F e essa aqui eu tenho F bola G. E agora aqui, a gente está encaminhando para o final, a gente vai trazer algumas informações complementares. São coisas simples. Isso aqui é a função soma. E, mais uma vez, para eu somar duas funções, elas têm que ter contradomínio e domínio iguais. Né? Se G e H têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, até porque para eu somar dois elementos, eles têm que pertencer, teoricamente, ao mesmo conjunto, eu posso definir uma função soma somando as duas. Isso vale para o produto e para o quociente. Também vale para a diferença. Eu não coloquei aqui porque a função soma e a função diferença é quase que a mesma coisa. Um ponto curioso, a operação subtração, ela nada mais é do que a adição de um cara com o simétrico de outro. Lembrando que o simétrico é o mesmo número trocando o sinal dele. Então tá. E a função quociente. Só que a função quociente a gente tem que o h de x não pode zerar. Né? E outra função importante a gente conhecer é a função identidade. O que ela é? Na matemática, quando a gente vai estudar lógica matemática, tem um princípio que a gente chama de princípio da identidade. Né? Identidade. O que é esse princípio? Ele diz que uma coisa é igual apenas ela mesma. Então, o que a função identidade ela faz? Ela pega um elemento x e leva nele mesmo. Então, ele e a imagem dele são um só. Então, eles são a identidade do outro. Então, por isso o nome, função identidade. Leva um elemento nele mesmo. Perceba que, para a função identidade, o domínio e o contradomínio, eles são o mesmo conjunto. Então, eu estou saindo de um conjunto e chegando nesse mesmo conjunto. É como se eu estivesse andando em círculo, sabe?
Eu estou andando aqui pelas ruas da minha casa, eu vou dar uma volta e parar na minha casa de novo. Outra função importante é a função inversa. E o que a função inversa ela faz? Voltando lá para o começo, não é? Quando a gente pegou aqui. Eu dei o exemplo de uma função onde ela veste a gente, né? Ela vai definir o visual que a gente está usando. Então ela vai pegar roupas e transformar no nosso visual. Da mesma forma que a gente pode pegar e tirar essas roupas da gente, e a gente fica que nem esse cara aqui de novo, né? Sem nenhum visual, teoricamente. Então, é isso que a função inversa faz. Ela pega o caminho que a função, né, fez e faz o inverso dele. E daí o nome dela. Então, para definir uma função inversa, quando eu pego a composta dela com a função em que eu estou trabalhando, ela tem que retornar a função identidade. Por quê? Ela vai pegar um x, a minha função f, ela pega um x, devolve um y, e a inversa dela pega um y e devolve um x. Sendo que se o x igual a 1 devolver um y igual a 0, um y igual a 0 tem que devolver um x igual a 1. Então a gente percebe que para uma função admitir inversa, para ela ter uma inversa, ela precisa ser injetora e sobrejetora. Então a gente percebe essas duas condições para ter que a função é inversa. E mais uma vez falando de notação, tem tanto a notação como esse f', tão quanto esse f elevado a menos 1 para indicar o inverso. Só que a gente vai usar o f a menos 1 com uma frequência maior. Porque esse f', quando a gente estiver falando de cálculo propriamente e mais especificamente derivadas, a gente vai usar muito ele para indicar a função derivada. Né? Então a gente vai usar com mais frequência essa notação aqui. Então a gente vê. Aqui a gente acabou vendo a primeira seção, né, do nosso livro lá de cálculo, da parte que vai falar sobre funções. Nas demais aulas, a gente vai conhecer alguns tipos de funções. Função exponencial, função logarítmica, função polinomial, função modular, função constante, as funções trigonométricas. A gente vai trazer um pouquinho também de aplicações de funções dentro de algumas áreas, só assim superficial. A gente vai falar, por exemplo, sobre a teoria malthusiana, que vocês devem ter visto em geografia, de um geógrafo. Se não me engano, o primeiro nome dele era Edward Malthus. Talvez eu erre o primeiro nome, mas o segundo era Malthus, tanto que é por isso que é malthusiano. A gente vai ver, né, um pouco da importância da função nisso e, obviamente, ver qual é a importância da função quando nós estudamos cálculo. Então, eu vou apresentar para vocês também algumas ferramentas que nós vamos usar no estudo de funções e depois no estudo de cálculo. Então, deixa eu só voltar aqui para o começo. Né? Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada GeoGebra. Né? Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão baixar ele no celular de vocês. Antes disso, Diego, eu vou só mais uma vez dar essa pausa aqui para não correr o risco de só conferir. Mais uma vez está salvo. Agora eu vou ensinar para eles aqui. Eu vou dar um alt-tab. Tu quer falar alguma coisa? Cara, não. Pode continuar. Pode você se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Tá aqui na minha barra de ferramentas.
Só dá o. E Oi? quando for falar desse negócio de GeoGebra, só para dar o contexto mesmo para eles assim, olha, é importante que vocês desenhem o gráfico, né, para vocês aprenderem como é que realmente está se comportando a função. Acho que realmente foi muito necessário tu falar isso, né? Mas aí tu fala assim, hoje em dia, tempos modernos, né, a gente tem aplicativos que fazem isso pra gente. Mas pra ensinar, sei lá, entendeu? Mas só se for necessário mesmo. Já saiu E tu por. falou que eles vão baixar no celular e tu tá no computador, homem. Ah, mas eu, eu falo aqui no vídeo que tem para celular e para computador. Aí depois a gente posta um vídeo ensinando como usar de repente. Uhum. Agora que eu vou botar o fone no celular para continuar a gravação. Então tá. Esse daqui é a parte principal do GeoGebra para computador. Ele tem para celular e para computador. E a gente vai já postar, ainda essa semana, a gente posta para vocês um vídeo explicando como baixa tanto no celular quanto no computador. E aqui, qual é o intuito dessa ferramenta? É que quando a gente vai estudar a função, é quase que essencial a gente conhecer o gráfico da função. E o GeoGebra ele é excelente, se não perfeito, para construir gráficos de função. A gente vai escrever a função nessa parte aqui e ele vai desenhar o gráfico dela para a gente. Mas antes eu quero falar para vocês sobre um pouco o que é um gráfico. O gráfico da função, lembra que a função ela relaciona um elemento de um conjunto com o elemento de um outro conjunto. E o gráfico ele vai reunir todos os pontos que representam essa relação. Ou seja, eu vou escrever aqui uma função que a gente usou, aliás, como exemplo, né, durante a aula. Que é a função x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Então está aqui. E esse é o gráfico da função. E aqui, ó, essa linha que vocês estão vendo, né, essa curva, a gente chama essa linha aqui de curva, ela tem infinitos pontos em que a primeira coordenada ele vai indicar o ponto x e a segunda coordenada ela indica o ponto y. Então a gente vai ver aqui um exemplo, o ponto onde x é igual a 1 e y é igual a 3. Eu vou aqui rapidinho. Tá. Esse ponto é um ponto que pertence ao gráfico, deixa eu só subir aqui, e está bem aqui ele, mas assim como ele, existem infinitos pontos, né, que obedecem a essa propriedade aqui. A gente vai ver mais para frente, mas para cada ponto disso daqui, vai ter um correspondente na minha função. E essa imagem que vocês estão vendo agora, vocês podem conhecer ela como plano cartesiano, né, da época da escola e tal. O que é um plano cartesiano? Ele vai expressar, né, a união de duas retas. A reta que a gente chama, né, de eixo x e eixo y, porque são as variáveis mais comuns usadas para representar isso. Mas também a gente chama de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então tá. E o que esse plano cartesiano faz? Ele sempre encontra um cara da reta de x com um cara da reta de y. Então aqui, agora eu vou pegar um ponto qualquer. Vou pegar 1.5. 1.5 e 3. É um ponto qualquer. Tá aqui, ó. Então, ó, ele é em x 1.5 e em y 1.3.
E o gráfico nada mais é do que a união de todos os pontos, né, dessa forma que eu acabei de mostrar, como eu defini um ponto, que obedece essa propriedade aqui. Ou seja, que o y é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Né? Isso aqui vai ser muito interessante no estudo de função, de cálculo, melhor ainda falando. Quando a gente for estudar limite, eu vou explicar mais para frente, mas a gente consegue descobrir se a nossa conta está certa através do próprio GeoGebra. Então, é uma ferramenta muito útil que a gente aconselha que vocês baixem. E só para complementar, no final da última aula de conjuntos, eu falei para vocês sobre uma coisa chamada bola. Não sei se vocês lembram. Mas, deixa eu só apagar aqui o que eu já fiz. Eu vou mostrar para vocês como que funciona uma bola na reta. Né? Lembrando que o eixo X e o eixo Y é o que a gente chama de reta. E todos esses pontos aqui, né, que a gente acabou de mostrar como eles funcionam, a gente chama isso de plano. Inclusive, é por isso que chama de plano cartesiano, esse em específico, porque ficou muito popularizado através de René Descartes, que é um matemático e filósofo bastante famoso, aliás. Então tá, eu vou definir aqui 3 pontos rapidinho. Vou definir o ponto menos 1 e 0. Vou definir o ponto 0 e 0. E vou definir o ponto 1 e 0. Então tá. O que eu acabei de desenhar aqui? Isso daqui é o que a gente chama de uma bola na reta. Porque é um intervalo. Então, e o que é que esse intervalo tem? Ele tem um centro, que no caso aqui é o ponto B, né, o ponto 0, 0. E ele tem os extremos, que é o A e o B, que em caso é menos 1 e o 1. E o raio dele é 1, porque a distância de B até A é 1, a distância de B até C também é 1. Então, todos os pontos que estão entre A e B, eles são pontos da minha bola, são pontos do meu intervalo. Então, isso daqui, né, é um exemplo do que a gente falou na última aula de bola. Então, mais uma vez, ó, o GeoGebra, né, sendo útil para a gente. E eu vou lembrar que a gente vai usar ele bastante no decorrer das aulas. E para você que faz matemática, ele é quase que imprescindível. E para a engenharia auxilia bastante também na hora de ver gráfico, na hora de construir gráfico. Ele é perfeito. Quando a gente for trabalhar com derivados, a gente vai precisar construir muito gráfico na mão. Depois é bom você construir na mão. Depois você lançar a função aqui no GeoGebra para você comparar, para ver se está certo. Então é isso, para isso que a gente vai usar. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima, onde a gente vai continuar falando sobre função. Obrigado, até mais.